Se existe uma dor mais silenciosa do que perder uma casa, talvez seja perder o lugar onde uma família acreditava pertencer ao mundo. Não apenas o teto, mas a própria paisagem íntima, a arquitetura dos afetos, o cenário onde a alma aprendeu a respirar. Na França, que sobreviveu ao estrondo do Império, quando as glórias militares já haviam começado a ceder lugar ao cansaço, a reorganização política e a frieza das novas conveniências. Os nomes antigos deixaram de garantir proteção. Um brasão ainda podia impressionar à distância. Um sobrenome ainda podia abrir certas portas entre os que reverenciavam memórias. Mas, diante dos papéis certos, das assinaturas certas e dos homens certos, até a linhagem mais antiga podia ser reduzida a um ornamento inútil. Foi nesse tempo, entre ruínas elegantes e dignidades feridas, que a casa de Valois aprendeu que a queda de uma família nem sempre acontece sob os olhos do mundo. Às vezes ela se realiza em salões fechados, em tardes de chuva, em mesas cobertas de documentos. Enquanto o coração das mulheres é tratado como uma nota de rodapé numa ordem que se pretende racional. Foi assim que começou a ruína daquela família. Uma ruína que não veio com o barulho da guerra, mas com o silêncio da lei. Com a frieza de um selo rompido e a voz monótona de um notário. Uma ruína que se instalou não nas paredes do château, mas na alma de 3 mulheres que, de repente, se viram estrangeiras em seu próprio lar. Quando o velho senhor de Valois morreu, o château no Vale do Loire ainda guardava a aparência de grandeza. Visto de fora, ele continuava imponente, um monumento à permanência da nobreza francesa. As paredes antigas pareciam resistir ao tempo com uma obstinação quase aristocrática, suas pedras carregando séculos de histórias e segredos. Os jardins, ainda que menos cuidados do que em épocas melhores, conservavam longas perspectivas de árvores e estátuas envelhecidas, onde a melancolia do passado se misturava à beleza natural. Nos corredores, os retratos dos mortos mantinham aquela expressão severa que tantas gerações da nobreza confundiram com eternidade. Havia salões onde o dourado dos ornamentos começava a se cansar. Tapeçarias de tons desbotados que contavam histórias de caçadas e amores cortesãos. Janelas altas por onde a luz entrava com uma melancolia branca, como se a própria casa já soubesse mais do que seus habitantes sobre o destino que se aproximava. O ar do château, mesmo em dias ensolarados, carregava um perfume de cera antiga. Madeira polida e flores secas, um aroma que era a própria essência da memória, mas a beleza era apenas uma cortina, fina sobre o abismo. Uma ilusão delicada que mal escondia a fragilidade de um mundo que se desfazia em silêncio. Adrienne de Valois entendeu isso primeiro. Ela era a filha mais velha, e havia em seu rosto uma serenidade que não vinha da paz, mas da disciplina. Não nascera para a ingenuidade. Não porque lhe faltasse sensibilidade, e sim porque a vida, cedo demais, lhe ensinara que as famílias só permanecem de pé quando alguém aceita calar o próprio tremor para sustentar os outros. Adrienne possuía aquela forma rara de força que não procura espetáculo. Sua dignidade não tinha nada de teatral. Era feita de pequenos gestos, uma resposta dada com exatidão. Um olhar firme diante do absurdo, a escolha de não desabar quando tudo ao redor começava a ceder. Seus dias eram preenchidos com a leitura de livros sérios, a administração discreta de pequenas tarefas, a observação atenta do mundo, como se cada detalhe pudesse ser uma pista para o futuro incerto. Ela amava a música, mas raramente tocava o piano, preferindo ouvir Celeste. Ou perder-se em pensamentos enquanto bordava, seus dedos ágeis tecendo padrões complexos como quem tenta dar ordem ao caos. Nos dias que seguiram a morte do pai, enquanto a casa recebia visitas de luto e fórmulas de condolência, enquanto criados falavam em voz mais baixa e passos ecoavam pelos salões com cuidado quase supersticioso, Adrienne já percebia que a dor da perda logo seria seguida por outra, mais impessoal e mais cruel. Não era difícil adivinhar.
Ela conhecia suficientemente o mundo para saber que a morte de um homem quase nunca termina no túmulo quando há bens, heranças e mulheres dependentes envolvidas. As conversas dos homens da lei, os olhares furtivos dos parentes distantes, a súbita formalidade dos gestos. Tudo isso era um presságio que Adrienne lia com a clareza fria de quem já se prepara para o pior. Ela sentia o peso da responsabilidade sobre os ombros. A necessidade de ser a rocha para sua mãe e sua irmã, mesmo que por dentro sentisse o chão ceder. Celeste, porém, ainda olhava a vida como se a sinceridade do coração pudesse persuadir o destino. Mais jovem, mais ardente, mais dada a intensidade do que a prudência. Celeste parecia feita da mesma matéria com que o céu muda antes da tempestade, algo vivo, belo e instável. Havia nela uma graça que não era apenas física. Era uma espécie de chama interior, uma imaginação delicada e inquieta que transformava tudo em experiência profunda. Um jardim não era apenas um jardim para Celeste. Era promessa. Um vento vindo do rio não era apenas vento. Era presságio. A música não era passatempo. Era linguagem. O amor, antes mesmo de ter chegado, já existia nela como destino inevitável. Ela passava horas ao piano, suas mãos extraindo melodias que pareciam traduzir a própria alma do château. Ou lia poesia à beira do lago, sonhando com um mundo onde a beleza e o sentimento reinassem soberanos. Sua risada era mais livre, seus gestos mais espontâneos, e seus olhos, de um azul profundo, refletiam uma esperança que Adrienne, por vezes, invejava em silêncio. E justamente por isso, sofreria mais. Porque o mundo, como Adrienne bem sabia, raramente se dobra à beleza do sentimento. Madame de Valois via as duas filhas com uma inquietação silenciosa. Ela própria era uma mulher moldada pela dignidade. Não se entregava a lamentos vazios. Tinha aprendido, ao longo da vida, que o mundo concede pouco às mulheres e cobra delas quase tudo, compostura na perda, discrição na dor, inteligência sem autoridade, elegância mesmo na humilhação. Desde a viuvez, sua postura tornara-se ainda mais reta. Não por orgulho superficial, mas porque sabia que, quando a fortuna se afasta, a primeira coisa que os outros observam é se a pessoa ainda consegue governar a própria presença. Seus cabelos, antes castanhos, agora prateados, emolduravam um rosto que, apesar das rugas finas, mantinha uma expressão de força e resignação. Ela passava as tardes bordando, seus dedos ágeis criando padrões intrincados. Enquanto sua mente calculava os riscos e as possibilidades, tentando proteger suas filhas de um destino que ela conhecia bem demais. Dentro de si, porém, Madame de Valois não pensava apenas no luto. Pensava em contas, em direitos, em ameaças. Pensava no que restaria de autonomia para 3 mulheres ligadas a um nome antigo, mas submetidas a uma legislação que pouco lhes permitia governar. O próprio destino. Na França moldada pelo Código Napoleônico, as mulheres podiam herdar, mas raramente podiam decidir de forma plena. Havia sempre tutela, administração, intermediação, autoridade masculina. A lei, com sua aparência impessoal, sabia ser brutal sem elevar a voz. Ela sabia que a dignidade de uma mulher, sem a proteção de um homem ou de uma fortuna, era uma flor frágil, exposta a todos os ventos. O testamento foi aberto. Numa tarde de chuva. A sala escolhida para a leitura era um dos salões mais sóbrios do château, onde a luz já escassa mal conseguia penetrar. Velas ardiam em castiçais altos, embora ainda fosse dia, porque o céu escurecera cedo. A água descia pelas janelas em longos veios, e o som da chuva parecia envolver a casa num luto ainda mais espesso, abafando qualquer som de esperança. Sobre a mesa de madeira escura, os documentos estavam dispostos. Com rigor frio, suas páginas brancas contrastando com a escuridão do ambiente. O selo rompido tinha algo de violência íntima.
Como se um gesto simples de cera quebrada fosse suficiente para rasgar não apenas um envelope, mas o último véu de ilusões daquela família. O ar estava pesado, carregado de expectativa e de um pressentimento sombrio. Um notário, um homem de rosto pálido e voz monótona, leu com precisão mecânica. Cada frase parecia vir de muito longe, não porque fosse obscura, mas porque sua exatidão feria. A propriedade principal, com suas terras e prerrogativas, passaria a um parente masculino investido de legitimidade jurídica. Certas rendas seriam reorganizadas sob a administração alheia. A segurança material das mulheres da casa dependeria de decisões tomadas por outros. Haveria provisões. Sim, o necessário para uma vida discreta. O suficiente para não escandalizar a opinião social. Mas não a liberdade, não a autoridade. Não o direito de permanecer soberanas onde sempre haviam vivido. A cada palavra, o futuro se encolhia, as paredes do château pareciam se fechar sobre elas. E a dignidade da família de Valois se esvaía como fumaça. Celestin empalideceu como se lhe tivessem aberto o peito. Seus olhos, antes cheios de vida, agora refletiam um vazio assustador. Ela sentiu o chão sumir. Sob os pés, o ar faltar nos pulmões, e uma dor aguda, física, atravessar-lhe o corpo. Era a dor da traição, não de um amante, mas do próprio destino, que lhe roubava não apenas a fortuna, mas a própria essência de seus sonhos. Ela queria gritar, chorar, protestar, mas as palavras se prenderam na garganta, e apenas um gemido abafado escapou de seus lábios. Adrien não se moveu, seus olhos, fixos no notário, não revelavam a tempestade que se formava em seu interior. Ela sentiu a mesma dor, a mesma humilhação, mas sua reação foi diferente. Uma muralha invisível se ergueu ao seu redor, protegendo-a do colapso. Ela apertou as mãos, as unhas cravãozê na palma, e respirou fundo, controlando cada músculo, cada fibra de seu ser. Era a disciplina de uma vida inteira, a força de quem aprendeu a suportar o insuportável sem quebrar. Ela não podia se dar ao luxo de desabar. Sua mãe e sua irmã precisavam dela. Essa foi, desde o primeiro instante, a diferença entre as duas irmãs. Uma sofria como o mar, revoltando-se contra a tempestade em toda a extensão da sua alma. A outra sofria como a pedra antiga dos muros do château, recebendo a água, o frio e a violência do tempo sem oferecer ao mundo o espetáculo da fratura. Mas ambas estavam feridas. E a ferida, embora invisível, era profunda, marcando-as para sempre. A injustiça não era apenas patrimonial, era moral. Era simbólica. Era o insulto de ver uma casa antiga tratada como espólio técnico, e as mulheres dessa casa como vidas que precisavam ser redistribuídas com sobriedade conveniente. Falava-se de ordem, de segurança, de legalidade. Ninguém nomeava o essencial, a humilhação. A nova França gostava de se pensar moderna. Gostava de exibir códigos, artigos, racionalidade. Mas para muitas mulheres a modernidade tinha o gosto de uma dependência cuidadosamente organizada. Era uma elegância de servidão, uma prisão dourada onde a liberdade era apenas uma palavra vazia. Durante as semanas seguintes, o château pareceu mudar de voz. Havia salas que antes sustentavam conversas elegantes, os salões, antes cheios de vida, agora eram apenas testemunhas silenciosas de uma tragédia. Criados antigos, que conheciam os hábitos da família havia décadas. Evitavam olhar diretamente para Madame de Valois por respeito e por pena. Cartas começaram a chegar com frequência desagradável. Alguns parentes escreviam com aquela doçura hipócrita que esconde o cálculo. Outros ofereciam ajuda em termos tão condescendentes que seria preferível a hostilidade franca. O mundo social, quando fareja a fragilidade, sabe envolver o desprezo em rendas finas. Cada dia era um lembrete da perda, um passo a mais em direção ao desconhecido.
Adrienne assumiu naturalmente uma parte do governo doméstico. Ela registrava despesas, analisava o que podia ser mantido, organizava discretamente aquilo que já não seria possível salvar. Fazia isso sem reclamar, mas o esforço cobrava um preço. À noite, quando enfim ficava sozinha em seu quarto, havia instantes em que sua compostura quase falhava. Não porque temesse a pobreza em si. O que a feria era a sensação de ver a mãe e a irmã arrastadas por uma corrente contra a qual ela não podia lutar com as próprias mãos. Ela sentia o peso do mundo sobre os ombros, a responsabilidade de proteger aqueles que amava, mesmo que isso significasse sacrificar a própria felicidade. Seus sonhos, antes tão vívidos, agora eram apenas sombras, e seu coração, antes tão cheio de esperança, agora era um campo de batalha. Celeste vagava pelo château como se ainda esperasse que a casa desmentisse a realidade. Passava pelos jardins, pelos corredores, pela escadaria, tocando às vezes com a ponta dos dedos a madeira do corrimão. O mármore frio de uma mesa, o tecido gasto de uma cortina, como se quisesse fixar no corpo as últimas presenças daquele mundo que se retirava dela. Para uma alma como a sua, perder a casa não era apenas perder o teto. Era perder a paisagem íntima da infância, o cenário das primeiras esperanças, a arquitetura secreta dos sentimentos. Ela sentia a ausência do pai em cada canto, a falta de sua voz, de seu sorriso, de sua presença protetora. O piano, antes seu confidente, agora permanecia fechado, suas teclas silenciosas, como se a própria música tivesse abandonado a casa. Seus olhos, antes tão cheios de brilho, agora refletiam uma tristeza profunda. E seu corpo, antes tão vibrante, agora era apenas uma sombra. Madame de Valois, por sua vez, escolheu enfrentar a queda como enfrentaria uma injúria pública, sem conceder ao agressor o prazer de vê-la curvada. Sua dignidade era sua última fortaleza, e ela defendia com a ferocidade de uma leoa. Quando chegou o momento de preparar a partida, não houve cena, houve ordem. Arcas foram abertas e fechadas, peças escolhidas. Outras abandonadas, livros separados. Retratos avaliados. Louças embrulhadas. O processo era de uma crueldade muda. Cada objeto parecia perguntar em silêncio se ainda pertencia à família ou já começava a pertencer ao passado. Há poucas experiências tão severas quanto decidir o que resta de uma vida quando não é mais possível levar o todo consigo. Ela supervisionava tudo com uma calma impressionante, seus olhos fixos, sua voz firme, como se cada gesto fosse um ato de resistência contra o destino. A partida aconteceu sob um céu baixo. Não houve multidões lamentando. O mundo nunca suspende seu ritmo para assistir à ruína alheia, a não ser quando ela diverte. A carruagem esperava. Os criados remanescentes mantinham a formalidade. Algumas despedidas foram murmuradas, palavras vazias que mal conseguiam disfarçar a tristeza. Quando as rodas, enfim, deixaram o pátio, Celeste olhou para trás, como se esperasse uma última absolvição da casa. Mas o château ficou imóvel, cinzento, distante já no instante em que começou a ser deixado. Adrienne manteve os olhos adiante, fixos no horizonte incerto. Madame de Valois apertou mais o chale sobre os ombros, como se tentasse conter a dor que a invadia. Nenhuma das três chorou em voz alta. Havia sofrimentos que, por excesso de profundidade, só encontram silêncio. A viagem foi longa e silenciosa, cada quilômetro afastando-as ainda mais do passado, empurrando-as para um futuro desconhecido. O novo destino era uma casa modesta na costa da Normandia. Ela não era miserável, seria injusto chamá-la assim. Havia até certa graça austera na construção, uma simplicidade que contrastava com a opulência do château. Ficava próxima às falésias, voltada para um mar inquieto que mudava de cor com rapidez impressionante. Em alguns dias parecia chumbo polido. Em outros, prata amarga.
Quando o vento soprava com mais força, todo o horizonte adquiria a expressão dramática de uma alma em conflito. Não havia ali o esplendor do loire, nem suas memórias aristocráticas, nem a ilusão de continuidade que os velhos salões sustentavam. Mas havia espaço, ar, horizonte. E algo nessa vastidão severa parecia compatível com a nova vida que ainda ninguém tinha coragem de nomear. O som das ondas, constante e poderoso, era uma nova melodia, um novo ritmo para suas vidas. O cheiro de sal e maresia substituía o aroma de ser antiga, e a luz, mais crua e intensa, revelava uma beleza diferente, mais selvagem e indomável. Nos primeiros dias, tudo era estranho. Os cômodos pareciam pequenos demais para os hábitos do passado. O número reduzido de criados exigia outra atenção aos detalhes. As horas tinham uma textura diferente. Sem o aparato social que cercava a antiga casa, o tempo ficava mais exposto. Adrien organizou a rotina com a firmeza possível, transformando o caos em ordem, o desespero em disciplina. Madame de Valois procurou instalar alguma dignidade nas novas paredes, dispondo objetos queridos com precisão quase cerimonial, como quem tenta recriar um pedaço do passado em um novo presente. Celeste buscava refúgio nas caminhadas à beira-mar, como se o vento pudesse levar embora aquilo que ainda não conseguia suportar dentro de si. Ela observava as gaivotas voando livres, as ondas quebrando na praia, e sentia uma estranha conexão com a natureza selvagem, como se ela pudesse entender sua dor e sua solidão. Pouco a pouco, a vida começou a adquirir forma. E é preciso reconhecer a coragem silenciosa que existe em recomeçar sem acreditar plenamente no recomeço. Adrienne transformava tarefas em disciplina, cada gesto um ato de resistência contra a desesperança. Madame de Valois convertia a economia em elegância, provando que a dignidade não dependia da fortuna. Celeste, ainda que mais lentamente, passou a olhar para os penhascos, para o mar e para a luz do fim da tarde com um interesse menos desesperado. A casa não curava nada, mas criava espaço para que a dor deixasse de ser o único elemento do dia. Aos poucos, a melodia do mar começou a se infiltrar em sua alma, trazendo um consolo sutil, uma promessa de que a vida, apesar de tudo, continuava. Foi nesse tempo que surgiu Etienne de Zananolaire. Seu nome vinha cercado por uma reputação respeitável. Não era um homem antigo no sentido da velha nobreza, mas tampouco um arrivista vulgar. Pertencia a esse grupo de homens formados num período de guerra, reorganização e ascensão social. Homens que haviam aprendido a navegar entre honra pessoal, ambição disciplinada e conveniências do mundo novo. Havia nele traços de sobriedade militar, ainda que sua presença não fosse a de um oficial bruto. O que mais impressionava em Etienne era a contenção. Não precisava fazer ruído para ser notado. Seus olhos, de um castanho profundo, revelavam uma inteligência aguda e uma seriedade que inspirava confiança. Seus gestos eram firmes. Sua voz calma, e sua presença, discreta, mas inegável. Ele foi apresentado à família por intermédio de conhecidos. E desde o primeiro encontro percebeu que sua presença modificava o ar da sala, não porque buscasse agradar. Não porque monopolizasse as conversas. Ao contrário, Etienne escutava. E há modos de escutar que devolvem dignidade a quem fala. Com Madame de Valois, mostrou deferência sem artificialidade, reconhecendo a força e a sabedoria da matriarca. Com Celeste, gentileza sem infantilização, tratando com o respeito que sua sensibilidade merecia. Com Adrienne, porém, algo diferente nasceu cedo demais para ser nomeado e tarde demais para ser evitado. Uma conexão sutil, um reconhecimento mútuo, como se suas almas se encontrassem em um terreno comum de compreensão e respeito. Ele viu nela mais do que a compostura. Viu a inteligência. Viu o cansaço contido. Viu a nobreza interior de uma mulher que já sofrera bastante para não desperdiçar sentimentos. Adrienne, por sua vez,
percebeu quase de imediato que Etienne não se parecia com os homens que brilham apenas na superfície. Havia nele seriedade, mas não frieza, reserva, mas não secura, força, mas sem necessidade de dominar o ambiente. Era o tipo de homem em cuja proximidade o coração cansado não se sente ameaçado. Ela sentia-se compreendida, vista, de uma forma que poucos homens haviam conseguido. Suas conversas eram longas e profundas, abordando temas que iam da política à filosofia, da literatura à arte, e em cada troca de palavras, a admiração mútua crescia, tecendo uma ligação invisível, mas poderosa. Ainda assim, nada entre os dois começou com facilidade. A proximidade se fez por nuances. Conversas sobre música, leitura, política, memórias da França que mudava tão rápido. Silêncios longos que não pesavam, mas que falavam volumes. Uma sensação crescente de reconhecimento. Adrien notava a qualidade da atenção dele. Etienne notava a inteligência moral dela, mas ambos eram pessoas formadas pela disciplina. Não se entregariam ao primeiro impulso. Entre eles, o afeto nasceu como nasce a confiança, lentamente, sem concessões à precipitação. Cada encontro era um passo, cada olhar um elo, cada palavra um tijolo. Na construção de um sentimento que se recusava a ser efêmero, havia, porém, uma sombra. Etienne parecia preso a uma promessa antiga, um compromisso de honra cuja natureza nunca era totalmente esclarecida. Não falava disso longamente, mas falava o suficiente para que Adrien entendesse. Sua liberdade não era absoluta. E Adrien, precisamente por ser quem era, não poderia aceitar uma felicidade fundada sobre a falha moral do homem amado. Ela preferiria sofrer para sempre a aceitar uma felicidade comprada à custa da palavra dele. Era esse o caráter do seu amor. Não queria apenas possuir, queria merecer. Não queria arrancar, queria receber de mãos limpas. O resultado foi uma tensão silenciosa. Eles se aproximavam no espírito e se afastavam por princípio. O que poderia ter se tornado romance fácil tornou-se algo mais nobre e mais doloroso. Amor com consciência. Adrienne sentia o peso dessa incerteza, mas sua honra impedia de questionar, de exigir, de forçar um caminho que não fosse o da retidão. Enquanto isso, o coração de Celeste seguiu um caminho inteiramente diferente. Jean-Baptiste de Villancourt entrou na vida dela com o brilho perigoso dos homens feitos para encantar antes de ferir. Era belo, eloquente, mundano, dono daquela leveza espontânea que tantas mulheres confundem com verdade interior. Sabia falar de Paris, das óperas, das corridas, das noites brilhantes, dos salões onde se decidiam destinos e escândalos. Sabia elogiar sem parecer vulgar, sabia rir sem parecer cruel. E, sobretudo, sabia fazer uma mulher sentir que diante dele a vida podia ser mais intensa do que a prudência recomendava. Seus olhos, de um azul vibrante, prometiam aventuras, e seu sorriso, fácil e sedutor, parecia abrir as portas de um mundo de sonhos. Celeste, cuja imaginação já estava predisposta ao absoluto, reconheceu nele a forma visível de tudo o que sonhara. Os passeios tornam-se mais frequentes, as conversas, mais longas. O mar da Normandia, que antes lhe servira de espelho para a perda, começou a parecer cenário de uma promessa. Jean-Baptiste falava com a naturalidade de quem nunca imagina o peso das palavras sobre uma alma sincera. Para ele, o encanto era um idioma. Para Celeste, era destino. Ela se sentia vivo novamente, como se o sol tivesse voltado a brilhar em sua vida. Suas mãos voltaram ao piano, e as melodias que dela brotavam eram agora cheias de uma alegria contagiante, um reflexo de sua alma apaixonada. Adrien observava com inquietação crescente. Não porque desprezasse o amor, mas porque conhecia o mundo. Havia algo em Jean-Baptiste que lhe parecia excessivamente fluido, como se toda a sua sedução dependesse de não se fixar demais em nenhuma responsabilidade. Madame de Valois,
com a experiência amarga das mulheres maduras. Também desconfiava. Mas o coração de uma jovem apaixonada transforma cautela em ofensa. Celeste acreditava, e quem acredita intensamente raramente suporta a ideia de que sua esperança possa estar mal colocada. Adrien tentou alê-la, com palavras suaves, com olhares significativos, mas Celeste, em sua paixão cega, não conseguia ver o perigo. Ela estava entregue, e a razão, nesse momento, era uma voz distante, abafada pelo clamor do coração. Jean-Baptiste tinha o talento mais cruel de certos homens. Fazia nascer confiança sem assumir o peso dela. Prometia sem prometer. Insinuava futuros sem se prender a ele. Tinha entusiasmo suficiente para inspirar entrega, mas não caráter suficiente para sustentá-la. Celeste não percebeu isso de imediato, como perceberia. Quando se ama com toda a alma, os indícios de perigo às vezes parecem apenas obstáculos românticos. Ela estava tão envolvida em seu próprio sonho que não conseguia ver a realidade. E cada palavra de Jean-Baptiste era um bálsamo para sua alma ferida, uma promessa de que a felicidade, afinal, era possível. Foi assim que a entrega começou. Não em escândalo, nem em imprudência ostensiva, mas no espaço mais profundo e mais vulnerável, o interior. Celeste passou a medir os dias pelo humor dele, a reler olhares, a imaginar desfechos, a emprestar eternidade a momentos breves. Seu amor não era um jogo. Era fé, e é justamente essa seriedade que torna a traição tão devastadora quando ela chega. Ela se entregou de corpo e alma, sem reservas, sem medos. Acreditando que havia encontrado o homem de sua vida, o companheiro de sua alma, o amor que a faria esquecer todas as dores do passado. A ausência começou devagar. Primeiro, um atraso explicado com charme. Depois, um encontro adiado por algum imprevisto. Em seguida, períodos maiores de distância, compensados por palavras suficientemente ambíguas para ainda alimentar esperança. Celeste tentou compreender, justificar, esperar. As almas apaixonadas fazem isso com espantosa generosidade. Transformam sinais de abandono em provações. Chamam de destino o que às vezes é apenas negligência moral. Ela escrevia cartas, esperava por respostas, e cada dia que passava sem notícias era uma facada em seu coração. A esperança, antes tão viva, agora se transformava em uma agonia lenta, um tormento silencioso que a consumia por dentro. A revelação veio quando a esperança já estava cansada. Jean-Baptiste não se afastara por sofrimento, dilema ou impossibilidade trágica. Afastara-se por conveniência. Seu futuro, ao que tudo indicava, estava sendo orientado para uma ligação mais útil, mais rentável, mais vantajosa à posição que desejava consolidar. Onde Celeste pusera alma, ele pusera cálculo. Onde ela imaginara promessa, ele avaliara oportunidade. A notícia caiu sobre ela como um inverno sem abrigo, gelando seu coração, roubando-lhe o ar, a esperança, a própria vontade de viver. Era a traição em sua forma mais cruel, a constatação de que seu amor, sua sinceridade, sua entrega, haviam sido apenas um jogo para um homem sem escrúpulos. Celeste caiu numa tristeza tão funda que até a luz dos dias parecia diminuída ao seu redor. Falava menos, caminhava menos. O piano silenciou. Os livros ficaram fechados. Às vezes permanecia diante da janela olhando o mar sem realmente vê-lo. Como se toda a paisagem tivesse perdido o direito de consolá-la. Seus olhos, antes tão expressivos, agora estavam vazios. E seu corpo agora era apenas uma sombra. Ela se sentia humilhada, envergonhada, traída, e a dor era tão intensa que parecia consumir sua própria essência. A melancolia a envolvia como um manto pesado, e cada dia era uma batalha para simplesmente existir. Madame de Valois sofria por não conseguir salvá-la. Ela via a filha definhar, e seu coração de mãe se partia em 1000 pedaços. Tentava consolá-la, com palavras suaves,
com gestos de carinho, mas Celeste parecia inatingível, perdida em seu próprio mundo de dor. Adrienne sofria por compreender demais. Ela via a irmã mergulhada em um abismo de desespero e sentia a impotência de não poder fazer nada para tirá-la de lá. Ela sabia que certas dores só podiam ser atravessadas, não evitadas, e que o tempo, por mais cruel que fosse, era o único remédio. Mas a espera era agonizante, e a cada dia que passava, a esperança de ver Celeste novamente feliz diminuía. Foi nesse período que a presença do coronel Mahad Rochefort se tornou mais importante. Ele era, à primeira vista, o oposto de Jean Baptiste. Não possuía leveza brilhante, nem facilidade sedutora, nem esse talento para tornar tudo cintilante durante alguns instantes. Maximilien era grave, firme, disciplinado. Trazia no corpo e nos modos a marca de quem conhecera a guerra, a perda, a responsabilidade, mas sua gravidade não excluía a ternura. Ao contrário, havia nela um respeito profundo pela fragilidade alheia. Seus olhos, de um azul penetrante, revelavam uma alma nobre e um coração generoso. Sua presença era calma, sólida, como uma rocha em meio à tempestade. Desde antes, ele já demonstrara estima por Celeste. Não uma admiração ruidosa, exibida para produzir efeito, mas uma atenção silenciosa. Via nela a sensibilidade viva, a imaginação, o fervor. Via também o risco de que esse fervor a tornasse presa fácil para homens menos nobres. Quando a decepção amorosa de Celeste se revelou em toda a sua extensão, Maxime não tentou lá, com frases básias, nem corrigir seu sofrimento com lições. Fez algo muito mais raro, permaneceu. Ele estava ali, presente, sem exigir nada em troca, sem julgar. Apenas oferecendo sua presença como um porto seguro em meio à tormenta. E às vezes é a permanência, não a eloquência, que salva uma vida interior. Ele visitava a casa com discrição. Conversava com Madame de Valois, oferecendo-lhe apoio e conselho. Trazia livros, notícias, pequenas distrações honestas, tentando trazer um pouco de luz para a escuridão que envolvia a casa. Quando Celeste suportava a companhia, falava com ela sem piedade humilhante e sem pressa de vê-la recomposta. Reconhecia sua dor como algo real. Não a diminuía, não a transformava em espetáculo, não a usava para se engrandecer. Apenas ficava próximo com a firmeza serena de quem já escolheu proteger antes mesmo de ser escolhido. Ele a ouvia, a compreendia, e sua presença era um bálsamo para a alma ferida de Celeste. Um lembrete de que a bondade e a sinceridade ainda existiam no mundo. Pouco a pouco, isso começou a agir. Celeste não voltou à vida de um só golpe. Voltou como a manhã no inverno, primeiro quase imperceptível, depois possível, depois inevitável. Um dia aceitou caminhar mais longe. Milian a acompanhou, em silêncio, respeitando seu ritmo. Noutro, escutou música sem chorar, e um sorriso tênue, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. Em certo fim de tarde, respondeu a Milian com um sorriso breve, tão rápido que talvez outra pessoa nem notasse. Mas ele notou e não a apressou. Sua ternura tinha a inteligência dos homens que sabem que o coração ferido se fecha. Ainda mais quando sente cobrança. Aos poucos, a luz voltou aos seus olhos, a cor ao seu rosto, e a esperança. Antes tão distante, começou a brotar novamente em seu coração. Ela sentia-se segura ao lado de Maximilien, protegida, e sua presença era um convite suave para que ela voltasse a viver, a amar, a sonhar. Enquanto Celeste reaprendia a respirar, o destino de Adrien se aproximava do seu momento decisivo. Ela já não podia negar a si mesma o que sentia por Etienne. O problema nunca fora a falta de amor. Fora a impossibilidade moral de aceitá-lo sem clareza. Adrien preferiria sofrer indefinidamente a ser feliz às custas de um dever traído. Era esse o caráter do seu amor,
Não queria apenas possuir, queria merecer, não queria arrancar. Queria receber de mãos limpas. Ela sentia o peso dessa escolha, a dor de ter que renunciar a um amor que a preenchia, mas sua honra era mais forte do que qualquer desejo. Ela acreditava na retidão, na integridade. E não podia comprometer seus princípios por uma felicidade que não fosse plena e verdadeira. Etienne percebeu isso. Percebeu e, justamente por isso, compreendeu que não poderia continuar entre a aproximação e o silêncio. A verdade sobre o compromisso que o prendia começou então a se esclarecer. Não se tratava de uma promessa sagrada no sentido pleno, mas de um emaranhado de pressões sociais, expectativas familiares e aparências mantidas por conveniência. Quando os fatos finalmente vieram à luz, o que parecia dever mostrar muito menos nobre do que Adrien temera. Não houve leviandade, houve lucidez. A barreira que existia entre os dois, uma vez examinada à luz da verdade, revelou-se mais feita de medo e costume do que de honra autêntica. Ele sabia que precisava ser honesto, transparente, para merecer o amor de Adrien, e não hesitou em fazê-lo, mesmo que isso significasse enfrentar as convenções sociais e as expectativas de sua família. Mesmo assim, o instante da aproximação não foi impetuoso. Foi grave, belo, quase solene. Porque certos amores não nascem de uma vertigem, mas de uma autorização moral. Quando Etienne enfim falou a Adrien sem reservas, o que lhe ofereceu não foi arrebatamento cego, mas constância. Não a chama que consome, num único clarão, mas a luz que atravessa os invernos. Para uma mulher que atravessara exílio, humilhação e responsabilidade sem jamais reclamar recompensa, esse amor tinha algo de reparação íntima. Ele prometeu-lhe não um mundo de sonhos, mas uma vida de respeito, de companheirismo, de amor verdadeiro, construído sobre a base sólida da confiança e da admiração mútua. Adrien sentiu seu coração se encher de uma emoção profunda. Uma mistura de alívio, gratidão e amor. E soube que havia encontrado o homem de sua vida, o companheiro de sua alma, o amor que a faria esquecer todas as dores do passado. Adrien aceitou com a emoção de quem quase não se permite tremer. Seus olhos, antes tão contidos, agora brilhavam com uma luz suave, e um sorriso delicado surgiu em seus lábios. Ela sentia-se completa, amada, e sabia que havia feito a escolha certa. Madame de Valois viu, e o coração dela encontrou um repouso que julgava perdido. As lágrimas, antes contidas, agora escorriam livremente por seu rosto, lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão. Ela via suas filhas encontrando a felicidade, e sabia que todo o sofrimento, toda a luta, havia valido a pena. Quanto a Celeste, a transformação foi mais demorada, mas talvez mais profunda. Ela precisou perder a crença no encanto destrutivo para poder reconhecer a grandeza tranquila de Maxime. O que antes lhe pareceria sobriedade excessiva tornou-se refúgio. Ele nunca exigira que fosse menos intensa. Nunca lhe pedira que renunciasse à sensibilidade. Nunca ridicularizara a profundidade dos seus afetos. Apenas lhe oferecera algo que Jean-Baptiste nunca seria capaz de oferecer: chão. Ele a amava por quem ela era, com todas as suas qualidades e imperfeições, e sua presença era um convite suave para que ela voltasse. A viver, a amar, a sonhar, sem medos, sem reservas, sem a necessidade de se esconder. Amar Maxime não significou conhecer outra pessoa. Significou, enfim, poder ser quem sempre foi sem risco de ser quebrada por isso. Ela sentia-se segura ao lado dele, protegida, e sua presença era um bálsamo para a alma ferida de Celeste. Um lembrete de que a bondade e a sinceridade ainda existiam no mundo. Aos poucos, a luz voltou a seus olhos, a cor, ao seu rosto, e a esperança, antes tão distante, começou a brotar novamente em seu coração. Ela sabia que havia encontrado o amor verdadeiro, o companheiro de sua alma, o homem que a faria esquecer todas as dores do passado. Assim,
O que restara em pedaços começou a se recompor. Não como num conto ingênuo em que a dor desaparece de repente, porque a dor não desaparece assim. Ela permanece, mas muda de temperatura. Perde a violência imediata, entra na memória. Adquire forma e, às vezes, chega a se tornar a matéria a partir da qual uma alma entende melhor o que merece. A vida, afinal, não era uma sucessão de tragédias, mas uma jornada de aprendizado, de superação, de amor. E elas, as mulheres de Valois, haviam aprendido a lição mais importante de todas, a de que a verdadeira força não reside na fortuna ou nos títulos, mas na capacidade de amar, de perdoar, de recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Mais tarde, ao cair da tarde, as irmãs de Valois estavam juntas diante do março. A luz dourada do sol poente pintava o céu com tons de laranja e rosa, e o vento vinha do mar com suavidade, acariciando seus cabelos. Adrienne, agora prometida a Etienne, estava ao seu lado, seus olhos fixos no horizonte, um sorriso sereno em seus lábios. Celeste, enfim voltando à vida pela mão firme de Maxime, sentia a paz invadir sua alma, e seus olhos, antes tão tristes, agora brilhavam com uma nova esperança. Madame de Valois, um pouco atrás, envolta em chale escuro, observava as filhas com o mesmo orgulho silencioso com que enfrentara o desastre. Ela via a felicidade em seus rostos, e sentia seu coração se encher de uma alegria profunda. Uma gratidão imensa por ter testemunhado a superação de suas filhas. O céu guardava a luz dourada dos dias que terminam sem tristeza. O vento vinha do mar com brandura. Havia ainda memória de perda em todos eles, mas já não havia desespero. O sofrimento não tinha desaparecido, tinha sido atravessado. E talvez seja isso que torna certos finais tão comoventes, não a fantasia de uma vida sem feridas, mas a visão serena de pessoas que, mesmo marcadas, recuperam a coragem de amar. O Château do Loire permanecia no passado, como permanecem os lugares que moldam uma parte da nossa alma e depois já não podem mais nos conter. A injustiça sofrida continuava sendo injustiça. As leis continuavam imperfeitas. O mundo continuava severo com as mulheres, volúvel com os fracos e generoso demais com os oportunistas. Mas, apesar de tudo, alguma justiça mais funda havia sido devolvida àquela família, não a justiça dos tribunais. A outra, a que chega quando o amor certo encontra, tarde mas honestamente. Aqueles que quase haviam desistido dele. E assim, diante do mar da Normandia, sob a última luz da tarde, a casa de Valois não recuperou o que perdera em pedras, rendas ou brasões. Recuperou algo maior, recuperou o futuro. Recuperou a esperança, a dignidade, a capacidade de amar e a certeza de que, mesmo nas maiores adversidades, a força do espírito humano pode prevalecer, transformando a dor em resiliência, a perda em aprendizado e a tristeza em uma nova e mais profunda forma de felicidade. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal para juntos continuarmos compartilhando momentos de emoção. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas, levando histórias que transformam vidas. Contamos com você!